Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre os trabalhos da Embrapa aqui no Maranhão. A Embrapa já existe aqui no Maranhão há 16 anos, mas até agora não tinha uma sede física, vamos dizer assim, para alavancar os trabalhos científicos que são desenvolvidos aqui. Agora essa situação vai mudar. E foi por isso que eu convidei o diretor-geral, o chefe-geral da Embrapa aqui no Maranhão, para vir conversar com a gente e tomar um pouco de café, ou muito café, como o senhor quiser, para nos contar todos esses detalhes. Bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Bom dia a todos que nos assistem. Pois é, vocês já estão aqui há 16 anos, é bastante tempo, né? Isso. Nesses anos todos, apesar de não ter a sede, vocês vêm desenvolvendo essas pesquisas aqui no Maranhão, né? Sim. A gente trabalha aqui no Maranhão, nesse período, numa modalidade que a gente chama de inovação aberta. Então, a gente faz experimentos com os produtores, com a agricultura familiar, com os produtores maiores, desenvolve as tecnologias junto com eles. Mas como a gente não tem um ambiente controlado dentro das propriedades, muitas das inovações mais disruptivas, que a gente chama de maior impacto, a gente não consegue fazer. Então, a partir de agora, com uma nova sede, a gente vai ter condição de entregar inovações mais disruptivas, trabalhar a bioeconomia e os laboratórios, que vão ser fundamentais para essas análises também. Quer dizer, em outras palavras, são determinadas tarefas ou determinadas atividades que vocês não conseguiam desenvolver dentro dessas propriedades particulares, era isso? Isso, a gente precisa de um ambiente controlado, né? A pesquisa precisa desenvolver esse trabalho metodológico e muitas das vezes a rotina do dia a dia das propriedades não permite que você tenha esse controle maior, esse rigor científico. Isso a gente vai conseguir numa nova sede e aí nós esperamos entregar inovações ainda mais disruptivas para os nossos agricultores. Apesar desses entravezinhos, vamos dizer, burocráticos ou cotidianos, sei lá, deu para avançar bastante nesse trabalho de pesquisas da Embrapa? Sem dúvida nenhuma. E eu acho que essa modalidade ela nos permitiu conhecer melhor os problemas dos agricultores, tanto os familiares como dos médios e grandes. Então, poderia citar aqui a bioeconomia do babaçu. Hoje nós temos produtos derivados do babaçu que agregam valor a essa cadeia, hambúrguer vegano, queijos veganos, que nós desenvolvemos em parceria com a Universidade Federal do Maranhão, com outras Embrapas. Também a integração lavoura-pecuária-floresta com o babaçu, sendo um componente para produzir uma carne de baixo carbono. Então, todas essas pesquisas elas avançaram. Mas agora nós vamos conseguir andar muito mais rápido e com muito mais consistência. Ótimo, então vamos falar dessa nova etapa agora. Já está sendo construída, é uma sede física, eu imagino que seja com capacidade para abrigar tudo que vocês realizam até agora. O que está sendo planejado para essa sede, doutor? Então, nós vamos estar em parceria com o Instituto Federal do Maranhão, lá no campus Maracanã. Vai ser no Maracanã? Vai ser no Maracanã. E a gente procurou isso desde o início. Estarmos associados ao Sistema Maranhense de Pesquisa Agropecuária. Então, temos um diálogo com a UEMA, com a UFMA, todos são parceiros nossos. E chegamos até o IFMA Maracanã. Nós vamos estar com uma sede lá com 23 hectares, são 6 mil metros quadrados de infraestrutura. Grande, né? Grande, de laboratório para ocupar aí. Nós contratamos mais 50 novos pesquisadores e analistas em concurso público para o Maranhão. E mais 19 hectares de área para produção, onde nós vamos fazer os plantios, trazer novas culturas, testar essas culturas num ambiente mais controlado para poder depois levar até os produtores. Então, é uma obra de quase 80 milhões de reais. Então, é um investimento bastante forte do novo PAC, com apoio também do governo do Estado, apoio da bancada federal. É uma grande aliança em torno de um equipamento importante para o Estado. Quer dizer, vai ser a casa de vocês e uma casa grande, né? Onde vocês podem fazer todos os experimentos que fazer no ambiente aberto, ou vamos dizer, na casa dos outros, não dava essa liberdade. Exato. A gente costuma dizer que é uma Embrapa do tamanho que o Maranhão merece, né? Pelo tamanho do Maranhão, pela pujança da agricultura. Então, por exemplo, nós vamos poder pegar o mel da tiúba, que é tão importante para a gente, e nós temos laboratórios capazes de analisar esse mel, ver as propriedades antioxidantes, para a gente agregar mais valor e esse produto chegar no mercado com maior valor adicionado. Isso vai gerar mais renda para o produtor, por exemplo. Pois é, porque quando a gente pensa em pesquisa e resultado dessas pesquisas, a gente imagina assim, o Maranhão é um estado ainda pobre, né? Se você analisar o IDH e todas as pesquisas que dão esses indicadores de desenvolvimento humano, a gente vai ver que o Maranhão é um estado ainda pobre. A gente pensa, não tem pesquisas lá, eles não são ainda capazes de desenvolver esse tipo de trabalho, mas isso não é verdade, né? Verdade. Agora, para a agricultura familiar, e esse é um dos nossos principais prioridades, é reverter esses números da agricultura familiar do Maranhão, porque nós temos 40% quase do nosso povo vivendo no campo. É um estado que tem potencial agrícola, mas ainda com baixo nível tecnológico. Isso, é verdade. Claro, a tecnologia é muito importante, eu citei alguns exemplos disso. Nós vamos trabalhar com as principais cadeias da agricultura familiar, como a piscicultura,
como a apicultura e a meliponicultura, a produção de mel, mas também os cultivos alimentares, o extrativismo também, que é muito forte aqui, procurando essa agregação de valor, mas também estamos associados à política pública. Para a agricultura familiar é muito importante que as políticas públicas também apoiem essas comunidades nesse desenvolvimento. Então, o trabalho da Embrapa também de trazer essa discussão para dentro do ecossistema de inovação, para que a gente também embarque essas tecnologias nas políticas, que elas possam chegar, né, até o campo. Para vocês agregarem essas duas pontas, o trabalho que é desenvolvido na Embrapa e a política pública que é desenvolvida, vamos dizer, pelo sistema governamental, pelo sistema econômico, é preciso uma parceria, quer dizer, alguma coisa já, um acordo firmado. Isso já é possível, já está sendo feito? Sim, nós temos acordo com várias secretarias, inclusive com o Parlamento também maranhense. O Parlamento Federal hoje, ele é um grande apoiador também dessas questões de desenvolvimento. Então, podia citar, por exemplo, a roça sustentável, que é uma tecnologia para tirar o fogo daquela roça, do toco, do agricultor com baixa tecnologia. Hoje nós estamos em 7 municípios no sul do Maranhão, por exemplo. Uma parceria com os municípios entram com os técnicos, escolhem uma área, a gente leva a tecnologia, implementa, treina os técnicos das prefeituras, os produtores, para que eles possam disseminar essas tecnologias. Então, embarcar a tecnologia na política pública é uma forma muito eficiente de fazer essa disseminação. Eu acredito que sim, né? Porque só aí a população vai conhecer o resultado desse trabalho que é feito por vocês com o pessoal do campo. Porque se não tiver essa, vamos dizer, essa mobilidade de resultados para benefício da sociedade, aí não está valendo, né? Exato. E os grandes produtores, eles já têm recursos, têm infraestrutura, têm assistência técnica, eles conseguem simplesmente pegar a tecnologia e aplicar. Mas o agricultor familiar, ele precisa de um apoio da política pública para que ele consiga implementar essas tecnologias. Então, essa parceria ela é fundamental para que o trabalho da ciência consiga funcionar bem. O agricultor familiar, e eu falo daquele bem lá da roça mesmo que vocês estão trabalhando, ele já tem consciência da importância desse trabalho que é desenvolvido, quer dizer, da implementação dessas pesquisas, a adoção dessas pesquisas por eles, para eles poderem ter um resultado melhor, ou eles ainda ficam, vamos dizer assim, muito agarrados às técnicas que eles já conhecem e que eles acreditam que dão um bom resultado? Então, interessante a sua pergunta. O agricultor familiar ele tem muito medo do risco. Isso. Porque ele tem poucos recursos, ele está com a família toda aplicada dentro daquele negócio. Então, ele é um pouco desconfiado, vamos dizer assim, na aplicação de novas tecnologias. Qualquer estratégia que a gente usa, sempre há dentro das comunidades, dentro dos municípios, aqueles agricultores que têm a visão um pouco mais aberta, que são mais inovadores, são mais abertos. Esse nós chamamos dos primeiros adotadores de tecnologia. Então, nós vamos exatamente buscar esses agricultores, implementamos lá como vitrines e levamos os outros agricultores para observar como é que isso funciona com um par dele, com um vizinho. Isso acaba estimulando as outras pessoas, dando mais segurança para elas avançarem, porque elas falam, se está funcionando no seu João ali, que eu confio, que eu sei que ele é uma pessoa que ele é muito cuidadoso, eu conheço o trabalho dele, e é aqui da nossa região, igual a gente, pode funcionar no meu também. Então, essa é uma forma da gente conseguir ultrapassar essas barreiras. E a gente entende, o produtor ele realmente tem muito cuidado no que ele faz, porque o CPF e o CNPJ dele estão na mesma conta, né? Se não funcionar o negócio dele, a família dele está toda comprometida. Né? Mas é bom, eu gostei desse processo de captação, vamos dizer, de vitrines. Sim. São vitrines. Mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, eu vou fazer um rápido intervalo, mas você já sabe, é rapidinho, é só o tempo de tomar água, tomar café, e a gente voltar para conversar mais. Já estamos de volta conversando aqui sobre a expansão dos serviços da Embrapa aqui no Maranhão, com a construção de uma sede própria que vai possibilitar essa expansão. E eu estou conversando com o chefe-geral da Embrapa, doutor Marco Aurélio Delmondes Bonfim, ou Marco Bonfim. A gente falou muito da escolha dessas vitrines. A escolha dessas vitrines de pessoas que servem de exemplo para outros. Isso a gente está falando daquela pessoa mais simples, como a gente já falou, que tem o CNPJ e o CPF tudo junto, que vai bagunçar se acontecer alguma coisa errada. Mas a gente está falando isso para uma determinada categoria. Ótimo. E os agricultores maiores, que eles já têm vamos dizer, pode-se dizer que tem uma outra visão, de que forma eles são alcançados ou como vocês trabalham com eles? Perfeito. E aí, quando a gente fala uma Embrapa do tamanho do Maranhão, a gente não pode esquecer esses outros lados do Maranhão, né? O Maranhão hoje é um grande produtor de grãos, é um dos 10 maiores produtores de grãos do país. O nosso Porto Itaqui é o segundo maior exportador de soja do país. E nós temos uma base lá em Balsas. Nós temos uma unidade que fica lá, nós temos 23 empregados que nós alocamos lá.
E lá a gente trabalha a expansão dessa agricultura de forma sustentável. A sustentabilidade é a nossa grande pauta. Substituir os insumos químicos por insumos biológicos, fazer a expansão em áreas já abertas, para não termos mais que fazer nenhum desmatamento. Nós temos hoje 20 milhões de áreas que já estão degradadas, que eram utilizadas para pastejo, para os animais, e que hoje nós vamos avançar em cima dessas áreas para a gente aumentar a produção sem precisar abrir novas áreas. Isso é muito importante para a nossa sustentabilidade. Isso, vão aproveitar o que já está lá, quer dizer, já quase, vamos dizer, estragado. Isso, recuperar essa fertilidade. Para poder usar como base. Isso, e aí preservamos a nossa floresta em pé. Esse é um ponto. E outro ponto muito importante também para o grande agricultor é a pecuária bovina. O estado do Maranhão é um grande produtor de bovino. Nós temos mais bovinos que pessoas no Maranhão. Nós somos mais de 7 milhões de pessoas e já estão passando 10 milhões de bovinos. 10 milhões para 7 milhões, né? Isso, e nós agora mesmo... Ainda sobrava, né? Pois é. E nós acabamos de receber o título de livre de febre aftosa sem vacinação. Isso. Então nós precisamos certificar a nossa carne para alcançar o mercado internacional. Então essa é a nossa grande pauta com a pecuária, é a certificação de uma carne de baixo carbono, de uma carne sustentável, para ela alcançar esses mercados mais especializados que exigem muito. A sociedade hoje busca pela sustentabilidade na produção. Aí entra a questão da pesquisa de como transformar essa carne num produto aceitável no mercado internacional, que gera mais divisas para o Maranhão. Exato. Nós estamos montando aqui o único laboratório do Norte e Nordeste para avaliar gases de efeito estufa nos animais. E aí, a partir daí, a gente vai definir estratégias. Vocês já devem ter escutado falar que o arroto do boi emite um metano. Então, a gente tem estratégias hoje para reduzir essa emissão de carbono, né, que os animais fazem. E esse laboratório aqui vai ser fundamental para a gente desenvolver as tecnologias que a gente chama de mitigação, de diminuir essa emissão. E aí sim a gente pode considerar uma carne de baixo carbono, de baixa emissão de carbono, uma carne mais valorizada. Muito interessante. Nesse caso, não existe muito a desconfiança de que pode não dar certo. Eles já estão acostumados com resultados de pesquisas aplicados dentro do trabalho deles, né? Exato. E a gente, toda vez que a gente faz uma pesquisa, a gente faz uma publicação, e essa publicação é checada por pares, pelas pessoas da comunidade científica. Então, toda vez que a gente passa por esse processo, esses dados eles são validados internacionalmente. Então, ter um equipamento desse nível é importante para a gente ter a qualidade da informação e a reputação dessa informação para que isso se transforme em negócio, para que isso se transforme em um produto que possa ter essa alegação. Isso é muito bom. Aí o senhor falou também que vocês estão instalados ali na região do Maracanã e tem a parceria com o Instituto Federal, né, com em cima de lá. De que forma essa parceria vai ser feita e assim, a partir de quando ela pode se concretizar? Então, essa parceria já está ocorrendo na medida que nós ocupamos um espaço dentro do Instituto Federal. Nós hoje somos vizinhos, vamos dizer assim, de instituição. E nós estamos fazendo um protocolo para definir, né, de que forma que as instituições cooperam mutuamente. O campus tem mais de 100 professores, tem mais de 1.000 estudantes, todos da área agrária, né? Então, vai ser uma cooperação muito interessante. Eu tenho dito assim que os estudantes eles aprendem nos livros e esses livros às vezes são escritos no eixo Centro-Sul. Agora nós vamos reescrever esses livros e esses estudantes vão ter a oportunidade de participar da realidade deles. Da realidade, com uma pesquisa e uma ciência feita aqui para o Maranhão. Pois é, até porque a maioria dos cursos lá são voltados mesmo para essa área, porque os alunos são todos do interior do estado, todo mundo que vem para cá, eles são voltados para essa área. Então esse conhecimento, assim, eu imagino que seja de quase uma necessidade básica para eles, né? Que eles precisam voltar para a terra deles, mas mostrando um resultado bom. E eu costumo falar assim, ninguém vai estudar a nossa tiúba, nós é que temos que estudar a nossa tiúba, nós que temos que estudar o nosso tambaqui da Baixada. Então é essa contextualização da ciência para os estudantes que vai ser uma mudança de chave fundamental. Nós vamos parar de simplesmente olhar os livros que são escritos no sul do país e começar a escrever nossa própria história. Pois é, se a gente não valorizar o que a gente tem, quem vai valorizar, né? Sim. Bom, essas novas pesquisas que vocês estão pensando em fazer com esse processo de expansão, tem uma data prevista? Quer dizer, quando esse processo todo de implantação da sede vai terminar, e a partir de então a gente começa a ter as primeiras pesquisas e os possíveis resultados? Tá, como você bem comentou, a gente já está aqui há 15 anos, então as pesquisas continuam. Nós estamos recebendo até agora o mês de julho 59 empregados, já tem mais de 30 empregados já contratados aqui no Maranhão
que já estão mandando projetos. Então, nós já estamos utilizando a rede que a gente já tem de parcerias, né, do IFMA, da UFMA, da UEMA, para potencializar. Até o final desse ano, nós estamos com o nosso campo experimental pronto. Então, já vamos começar a fazer os trabalhos de pesquisa já dentro, trazer o café, por exemplo, que é uma cultura que está super valorizada e que existe um café da Amazônia para a gente trazer para o Maranhão, o cacau para a produção de chocolate. Então, esse campo experimental já vai permitir que a gente comece esse trabalho e ano que vem a gente termina toda a parte de laboratórios. Então, nesses próximos 2 anos, vai ser essa mudança de chave que a gente já vai estar com um equipamento aí potente para colaborar, né, com as instituições de pesquisa e ensino do Estado e vai estar à disposição, logicamente, dessa rede toda, esse equipamento de altíssimo nível. Nós vamos trazer o que tem de melhor, de mais atualizado para essa nova estrutura. A partir de então, o senhor acredita que o Estado pode entrar assim para competir de igual para igual com outros estados que já têm essa tecnologia mais avançada e que a gente até agora não conseguiu? Eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque a gente já viu isso acontecer quando a Embrapa chegou em outros locais. O que a gente tem aqui no estado do Maranhão? Um estado com um potencial enorme. Nós temos 2 dos principais biomas do Brasil, Cerrado e Amazônia. Não temos problema de seca, temos 13 bacias hidrográficas perenes, temos água, temos muita chuva. Então, a chegada da tecnologia e essa associação com a política pública não tem como dar errado. Nós temos todos os elementos necessários para que a gente possa fazer essa alavancagem. Isso é muito bom, sabe? Porque a gente fica pensando assim, poxa, nosso estado tem que sair dessa fila de estados mais pobres do Brasil, que a gente sempre pensa que vai melhorar e quando a gente olha a pesquisa a gente fica meio decepcionado. Mas eu acho que é através de ações assim que a gente vai começando a mudar essa realidade, né? Sem dúvida. Isso aconteceu com o Brasil. Há 50 anos atrás, o Brasil importava alimentos. É um negócio incrível. A Embrapa foi criada para fazer esse trabalho de nós desenvolver nossa tecnologia. Quando a gente parou de importar a tecnologia da Europa e começou a estudar o nosso solo, entender que ele era ácido, entender que ele tinha alumínio tóxico que prejudicava as plantas e começou a desenvolver as tecnologias para resolver isso, nós nos tornamos os maiores produtores de alimentos do mundo. De alimentos, de verdade. E isso é o que a gente vai fazer aqui. Quando a gente começar realmente a potencializar a pesquisa no Maranhão, nós vamos começar a compreender como é que a gente tira um mel de melhor qualidade, como é que a gente aumenta a produção da mandioca, como é que a gente agrega valor em todos esses produtos. Então, é uma associação que não tem como dar errado pelo potencial que o Maranhão tem e pelo histórico que a Embrapa já tem, o know-how que a Embrapa já tem, e isso associado com todos os outros entes desse ecossistema. Então tá, potencial com experiência pode dar um bom casamento. E eu vou ficar aqui esperando o senhor vir me contar depois o resultado de todo esse trabalho, o que a gente já tem para comemorar, as pesquisas que foram implantadas, os resultados que a gente já conseguiu, para a gente poder dizer agora sim, a gente tem um trabalho de pesquisa muito bom no Maranhão. Sem dúvida, vai ser um prazer, nós estamos muito animados, né? Todo o ecossistema está muito feliz com esse momento que nós conquistamos, é um momento histórico, é um momento de virada de chave, de ter aqui uma Embrapa do tamanho que o Maranhão merece. Muito bom. Muito obrigada por sua participação aqui e um bom dia para o senhor me ajudar a fazer esse café de hoje. Muito obrigado pelo convite. Um abraço. E bom dia para você também que está aí do outro lado e que ficou sabendo um pouco mais sobre o trabalho que a Embrapa desenvolve aqui no Maranhão e as potencialidades que a gente tem para absorver essas tecnologias e continuar crescendo. Tchau e até a próxima.